A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Edinaldo, da IPDA Uberaba. Meus queridos, quero deixar uma reflexão da palavra do Senhor para o coração de cada um aí. Amém? Eu peço que você fica na dispensação do Espírito Santo e deixa a palavra de Deus tocar o seu coração. E a palavra do Senhor venha nesta noite a comunicar você através da indicação dos Evangelhos de Cristo que escreveu Mateus, no capítulo 5 e no versículo de número 43, que diz assim: Não ouvistes falar o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborreceis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, fazei bem aos que vos odeia e orai pelos que te maltrata e persegue. Jesus está dizendo aqui para o teu coração que amai os vossos inimigos e bendizei aos que te maldizem. Jesus está dizendo para o seu coração, sim, amai os vossos inimigos. Por quê? Porque assim também, quando você ama o teu próximo, porque Jesus ele vai citar esse versículo numa fala de Moisés, lá no livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 18 e 17, amai o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ele está dizendo que aborreceis os vossos inimigos de maneira alguma. Amai os vossos inimigos. Isso é difícil para todos nós, amar os nossos inimigos. E Jesus, quando ele fala isso, ele está dizendo para você, ei, faça o que é mais difícil. Abre mão do seu eu. Abra mão da sua vida, do que você acha que está fazendo, que é bom. Porque muitas vezes quando você ama o seu próximo, é sua obrigação. Até mesmo aquela pessoa que tem um coração ruim, que fazem o mal a outras pessoas, ele também ama o seu próximo. Qual o próximo? O filho, a mãe, quem sabe uma esposa, até mesmo um bandido que gosta de fazer o mal contra outras pessoas, ele também faz isso. Então, que galardão terá ou que bem está fazendo uma pessoa que ama o teu próximo? Não tem forma alguma. Mas aquele que busca amar o teu próximo, ele está alegrando ao Senhor. Amém? Ele alegra o coração de Deus e cumpre com os mandamentos do Senhor. Porque quando Jesus ele entra nessa questão, ele está dizendo acerca das bem-aventuranças, não é? Ele vai dizer no capítulo 4, aqui desse mesmo livro de Mateus, ele vai dizer que no 17, que ele vai dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino do Senhor, dos céus. Ele vai e faz o chamado de André e faz o chamado também de Pedro. E depois ele começa as bem-aventuranças e no meio delas ele cita essa passagem. Não ouviste falar que amai ao teu próximo, que aborrecei os vossos inimigos. Ele vai dizer também que amai os vossos inimigos. Bendizei os que te maldizem. E para ser bem sincero, a gente não consegue enxergar um servo de Deus, uma serva de Deus que tenha inimigos. Servo de Deus não tem inimigo, porque a nossa luta, ou seja, a nossa peleja, a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. A nossa luta, nós não temos que brigar com a nossa carne, ou seja, os homens dessa terra. Nós não temos que brigar contra o sangue, ou seja, a nossa própria parentela, nossos próprios amigos, os nossos próprios familiares. Nós temos que brigar contra o adversário, Satanás. Nós temos que brigar contra os principados e potestades. Irmãos, quando nós estamos em guerra, porque nós estamos em guerra contra quem? Contra os principados e contra as potestades. Nós não podemos descansar. Você não vai ver Jesus cochilando, porque o inimigo,
ele não cochila, o inimigo não dorme. O inimigo, ele simplesmente guerreia. E se você não guerrear, se você descansar, se você cochilar, se você não orar, não jejumar, se você não interceder pela sua família, o adversário da sua alma, ele vai lutar contra você e vai te vencer. Por quê? Porque ele não desanima, ele não desiste. Se você vê uma trégua, se você ter uma trégua ali, dá uma trégua, você está dando oportunidade para o seu inimigo te vencer. Vencer a tua casa, vencer a tua família. Então, meus queridos, orai ao Senhor, buscai ao Senhor, jejua, faz propósitos, ore pela sua família, ore pela sua congregação, ore pela sua igreja, pelo seu pastor, ore pelos membros da sua igreja, ore pelos obreiros da sua igreja, ore sim, ore pela sua denominação, ore pela sua família, ore pelo seu patrão, ore pelos seus vizinhos, porque, na verdade, o seu cotidiano necessita da sua oração. As pessoas em sua volta necessitam da sua oração.